O Ribeirão Debate está de volta e o assunto hoje é saúde mental. Marisa, você estava falando aí da questão do crack, aumentou muito, né? O Érico também mencionou isso, há um aumento muito grande de demanda de usuários de drogas, de dependentes químicos, pelo sistema hospitalar, pelos CAPs, enfim, por clínicas. Você que tem grande experiência por conta da presidência da associação, você tem experiência na sua própria família, você mencionou o caso do seu filho, mas no intervalo você mencionou o caso de uma outra moça. Como é que é? Conta aí pra gente poder debater em torno do caso concreto. O caso da Adriana, eu recolhi ela no Ipiranga. O SAMU já não queria mais buscá-la e disseram que eles estavam com todas as macas ocupadas nos hospitais, né? E me chamaram para ver o que eu poderia fazer. Eu estive lá e fotografei até a perna dela, levei até o doutor Alexandre. Ela tinha um ferimento? Ela tinha um ferimento muito grave na perna, necrosando. Eu fotografei a perna dela, corri no CAPES e mostrei para o doutor Alexandre. Doutor Alexandre Cruz. Isso, o coordenador da saúde mental. E pedi para ele uma opinião, o que eu poderia fazer, né? Porque os vizinhos já tinham chamado o SAMU e já fazia mais de 2 horas, eles não tinham chegado até lá. Daí ele falou, volta para lá que eu também vou tentar. E eu voltei para o local e começou um temporal muito grande, o SAMU realmente não apareceu. Eu coloquei ela no carro, levei para o BDS Central. Lá eles já me falaram que eles atenderam ela por 2 vezes, medicaram a ferida, né? E mandavam ela para casa. Então ela ia embora a pé de novo para a rua. Só que daí eu não aceitei aquilo, porque era gravíssimo mesmo o ferimento dela. Daí eu falei que eu sou da associação, que eu também tenho um filho doente com a dependência química e que eu gostaria que eles fossem tratados com mais atenção, né? Eles ficaram com ela lá, colocaram ela, já medicaram, deram o alimento para ela. E no dia seguinte ela foi encaminhada para o HCUE, ficou 30 dias lá, foi muito bem atendida, fez uma cirurgia, na perna, fez um enxerto muito grande e ela foi encaminhada agora segunda-feira para Araxá. Mas a nossa grande dificuldade vai ser agora, como hoje eu falei com a Fátima, assistente social da Secretaria da Saúde, é que ela tem os retornos marcados no HC, dia 7, dia 28, e em outubro ela tem uma tomografia para fazer. E como é que é esse transporte? Não vamos ter. Ela vai ter que passar esse atendimento todo lá em Araxá. E, então a Fátima já me confirmou, Márcia, eu não tenho como mandar uma ambulância buscá-la para trazer até o HC. E ela é portadora do HIV, então esse local que ela foi é para dependente químico portador do HIV. Então é uma situação difícil. Eu acredito que nós temos que ter uma clínica especializada para estar atendendo o dependente químico, especificamente o dependente químico, daí cada um com o seu problema ser encaminhado. Mas isso expõe um dos problemas que a gente vê até em casos mais simples, que é a questão do transporte, né? Assim, muitos pacientes dependentes que às vezes até desejam fazer o tratamento, às vezes estão até interessados, motivados em fazer o seu tratamento, eles têm limitações importantes, né, de recursos financeiros, e não podem garantir seu transporte. E, por outro lado, eles também não se qualificam para o transporte público oferecido pela rede, né? Para pacientes que têm limitações físicas, pacientes inválidos, que já têm esse direito, mas não atinge os dependentes estão fora disso. Então é preciso haver aí, talvez dentro do campo aí do apoio social, da assistência social, por parte aí das prefeituras, porque me parece que isso é uma tarefa das prefeituras, né? Garantir esse tipo de suporte, algum tipo de recurso para garantir a mobilidade dessas pessoas em necessidade. É preciso criar uma política pública para esse tipo de atendimento, normalmente não há. Eu, como juiz de direito até pouco tempo, eu decidi milhares de casos em que a gente determinava o tratamento, ou o medicamento, ou o insumo farmacêutico que fosse necessário, incluindo o transporte. Porque se você precisa fazer um tratamento de saúde, o juiz garante que você faça porque administrativamente você não obteve. E você precisa de um transporte e não tem, o seu tratamento não vai ocorrer. Então, no caso da Adriana, ela certamente, se recorresse ao judiciário, o juiz determinaria que fizesse o transporte dela, já que ela é munícipe em Ribeirão Pretana, a prefeitura teria que criar um mecanismo para fazer essa transferência. Eu acredito que nós não teremos um tempo para isso, porque ela já estava de alta do HC.
né? Ela teve um outro problema também, tipo uma crise epiléptica, né? E então ela fez uns outros exames e ainda ficou mais alguns dias. E eles aguardaram o dia que estava marcado para a ambulância ir buscá-la. Mas não teria um tempo ágil para isso. Tem que ser mais rápido, né? Pois é, às vezes é preciso acionar também com agilidade, e esse é também um outro problema, não é? Porque nós temos também não só urgências clínicas, mas urgências sociais. E às vezes essas urgências, às vezes que mistura, é clínica e é social. Esse é um ótimo exemplo. Você tem uma pessoa que, por exemplo, está onde ela está agora, ela deve estar clinicamente estável. Então, se fosse olhar só pelo lado das necessidades de atenção de saúde, ela está relativamente estável. O que ela precisa hoje é fazer o segmento dela, que é uma rotina, só que com certeza também necessário para o acompanhamento do procedimento cirúrgico. Isso. Não é? Quer dizer, se ela não receber, pode ter um agravo. Pode ter um agravo. Daí, né? Mas que mostra que está imbricado as duas coisas. O sistema ainda não está perfeito. Perfeito não está. Longe de estar perfeito, né? Como é que você enfrenta isso, Thaís? Sim, nós também, né? Assim, a questão do fortalecimento da rede, né? Assim, a rede de saúde mesmo, entre os serviços de saúde e a questão, né? Um único serviço não vai solucionar, né? Porque é CAPS 2, não é 24 horas. Enfim, tem a questão, né, você falou, seria interessante irem até os pacientes, realmente, né? Assim, nós vamos, o CAPS AD, estou dando exemplo, né, de onde eu trabalho. A partir do momento que o paciente passa a ser usuário daquele serviço, a gente faz visita domiciliar, né? Faz busca ativa para o paciente retornar ou procura saber o que está acontecendo. Certo. Mas nós atendemos Ribeirão Preto, né? Não atendemos outros pacientes de fora, né? Enfim, e mesmo em Ribeirão é muito grande, né? Tem os pacientes que não aderem ao tratamento, então a gente não tem como ir atrás. Então, realmente falta aí um fortalecimento da rede, né, da assistência social. Alguns pacientes conseguem passes, né, pelo Compid, né, isso já facilita. Mas é importante, sim, né, tá tudo interligado para realmente surtir, porque o paciente pode ter complicações clínicas, né, não só a questão, né, como exemplo de AD. Então, se todo mundo falar a mesma língua, aí sim os serviços vão funcionar. É a política pública que estabelece esse idioma comum, não é isso? Quando você tem uma política pública discutida previamente, bem engendrada, todo mundo sabe qual é o seu caminho. E funcionando bem, essa rede substitutiva não precisa retroceder, né? Criar mais leitos, né? Mais manicômios, como tinha antigamente. Quer dizer, não queremos mais voltar para isso. Então, né? assim, fortalecer a rede, ter equipe mínima nos serviços, profissionais capacitados tecnicamente, né? Que atendam às necessidades também, né? Técnicas, humanas, né? Sociais, porque a gente está lidando com pessoas, né? São seres humanos que apresentam uma doença, enfim, e estão em busca de tratamento, né? Existe às vezes um problema que é qual é a competência desse serviço, né? Isso obviamente limita muito às vezes o campo de ação dos profissionais. Enquanto que as famílias e a sociedade, de um modo geral, convive com o problema sem observar esses limites de competência, né? Que às vezes parecem até absurdos. Para um cidadão comum, esses limites de competência parecem coisas absurdas. Ele não consegue entender, né? Sim. O que é do Estado, eu o que é do mesmo, município. se eu for olhar, eu também acho tudo isso grande absurdo. Mas são limitações de ordem prática. Então, o caso que a Marisa comentou, eu acredito que se trata de uma senhora que estava numa situação de rua, não é? Uma jovem de 23 anos. Eu achei que ela tinha 26 anos, porque eles mesmos sabem a idade certa, não sabem quantos filhos já teve, né? Então começa aí. Nós temos, por exemplo, uma população de rua que às vezes já rompeu seus laços familiares, não é? Mas tem sua família. Sim, tem famílias. Eu achei a família dela. Tem famílias, mas a família já não oferece apoio, ou já se cansou do paciente, ou então a família também já está desesperada, já não tem mais recursos para dar conta daquela pessoa, não é? Então, às vezes é uma família muito pobre, que não tem como... Muito pobre. É ignorante, às vezes, em termos de instrução, né? Não mas tem aí como procurar começa, por exemplo, com uma política de assistência ao morador de rua, ao indivíduo que está na rua, não é? Que obviamente é um indivíduo que acumula mais fragilidade ainda. Muitos pacientes
que têm problemas mentais estão na rua, não é? E muitos dependentes graves Também. estão na rua. Então eles se tornam visíveis nessa situação de moradores de rua. E por trás da situação de morador de rua, não está só a droga, está também, às vezes, a estrutura familiar anterior, as estruturas sociais anteriores e a proteção social também. Quer dizer, o problema é muito mais grave do que a gente tem observado, né? O governo federal, ele lançou agora em dezembro um plano, Programa Nacional de Combate ao Crack, né, que tem 4 vertentes: a prevenção, óbvio, o tratamento, a ressocialização e o combate, ou seja, a repressão. A repressão é ao tráfico de drogas e ao crime organizado, que está muito ligado a ele. Então não vamos falar disso, que é questão de polícia, vamos falar de questão de saúde pública, que é a questão da drogadição. Nós temos hoje em torno de 800 mil brasileiros usando crack, grande parte disso, a imensa maioria, são jovens. Eu tenho convivido com crianças. No último programa que nós temos sobre droga aqui, o doutor Henares contou o caso de um garoto que chegou com a mãe e o pai no consultório dele, viciado em crack com 9 anos. Quer dizer, eu que vivo aí nas favelas, nos bairros mais pobres, eu tenho convivido com pessoas usando droga assim muito cedo, né? Então, eu não sei, eu tenho a impressão que a Marisa deve ter experiências incríveis para contar desse problema da dependência de droga, não tem, Marisa? São muitos fatos, né? É muita coisa assim para a gente estar lembrando. Está piorando realmente a situação? Realmente piorando. Verdade isso, e né? As recaídas deles são muito frequentes, né? Como o meu filho mesmo, ele consegue ficar 2, 3 dias. Eu acho que é tão maligno o que a droga provoca no cérebro deles, que aquilo... Ele pede de novo, o organismo pede a droga de novo. Ele não consegue ficar sem, né? Não consegue ficar sem, tanto é que ele recaiu o mês passado, tem poucos dias, ele está na clínica aqui em Ribeirão, e eu perguntei, mas filho, por que você fez isso, né? Ele falou, mãe, a gente não sabe por que acontece aquele desejo de voltar à droga. Então, é uma situação muito difícil, e eu não posso deixá-lo na rua, não vou deixar que ele morra, claro. né? E as outras pessoas que eu vejo na rua, porque agora eu ando fotografando, onde eu vou eu fotografo, eu não tenho mais nem espaço no celular. Tem aumentado muito, eu tenho percebido Demais. Pessoas nas ruas, nos semáforos, pessoas extremamente magras, você percebe que estão fragilizadíssimas, né? E não vejo nenhuma política de acolhimento para essas pessoas, né? E nessas pessoas que são moradoras de rua, também pode acontecer do meu filho tá ali. Então eu vejo eles como o meu filho, porque em 2 dias apenas que eles ficam na rua, eles trocam toda a roupa, eles ficam sujos, muito sujos mesmo, imundos, com mau cheiro. Então eu tenho medo de passar 5 dias ou uma semana e já nem reconhecer meu filho, porque eles emagrecem rapidamente, a barba já cresce e tal, então transforma, né? Eu tenho medo, eu falo, não posso deixar, senão eu não reconheço mais ele para mim socorrer. Então eu corro atrás, ele recai, eu corro, já providencio uma internação para ele. E eles mesmos não querem, eles sofrem com o uso da droga. Tanto é que muitos se suicidam. As famílias com filhos que se suicidam não querem dar entrevistas, não querem comentar. Eu já indiquei uma repórter da Folha de São Paulo, ela me pediu uma família que o filho tivesse se suicidado. Eu indiquei algumas, ninguém quis comentar isso, ninguém quer falar. Porque deve ser um processo muito doloroso, né? Extremamente. Não só a dependência química, como depois a perda de um ente querido, né? Eles se suicidam porque não conseguem sair da droga. Parar com aquele desejo, né? Nós vamos a mais um intervalo e a gente já volta com mais um bloco aqui interessantíssimo, né? Eu estou lembrando a você que nós estamos sorteando aqui um CD Madrigal do Coral Minas e também um par de ingressos para os próximos concertos internacionais da excelente Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Não saia daí.